TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 25 de outubro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a caminhada do Outubro Rosa, de reforçar a importância do Código de Defesa do Consumidor e também de valorizar a 31ª edição da Feira Científica da Unifase FMP. O Correio Petropolitano Debate está de volta. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com o André, que veio conversar mais com a gente sobre o Outubro Rosa, mais especificamente dessa vez sobre a caminhada que vai acontecer nesse fim de semana. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Um prazer estar aqui novamente com você. Você esteve aqui recentemente no programa, Isso. mas nesse mês de Outubro Rosa a gente dá uma prioridade, vamos falar da PPO, vamos falar das diferentes ações que a gente tem nesse mês de conscientização. E sei que você esteve recentemente aqui, mas vou pedir para você se apresentar mais uma vez para o nosso público. Então, eu sou Andréia Teixeira, de formação sou assistente social e sou coordenadora técnica da equipe da PPO. E hoje a gente veio justamente conversar sobre a caminhada rosa que vai acontecer. Mas antes, só que vai que tem alguém que ainda não assistiu nenhuma das entrevistas que não conheça. Pode explicar pra gente o que é a PPO? Então, a PPO é a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que oferta um suporte complementar ao tratamento do câncer, né, com uma equipe com nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogos. Então, a gente dá esse suporte, né, além da gente ter uma unidade de acolhimento para pacientes que estão em tratamento oncológico, que são do interior do estado, né, da região serrana, que ficam acolhidos na nossa casa semanalmente, né, assim, diariamente até acabar o tratamento mais específico, né. Esse tratamento que muitas das vezes dura muito tempo e a PPO está dando esse apoio para esses pacientes que estão nesse momento de tamanha fragilidade e precisam desse abraço. Tanto os pacientes e também os familiares que também recebem um apoio. A gente até já destacou aqui algumas vezes, nas datas especiais, tem uma alimentação diferente para celebrar, por exemplo, a Páscoa, daqui a pouco está chegando o Natal, e tem sempre esse carinho, esse cuidado para atender esses pacientes que estão num momento tão difícil e precisam desse acolhimento, desse, vamos dizer, desse abraço. Isso. E Andréia, hoje a gente está agora, né, já estamos no dia 20, esse mês está passando voando, mas é Outubro Rosa, esse mês de conscientização sobre o câncer de mama. Pode falar também um pouco sobre o que é esse mês de conscientização? Então, para a gente da PPO, né, que é um dos braços que a gente tem dentro da instituição, que é trabalhar a prevenção e detecção precoce, e a nossa maior campanha, né, que é o Outubro Rosa, né, que é câncer de mama. Porque, né, a gente ainda tem uma grande incidência, a maior incidência, tanto no Brasil como no município de Petrópolis. Vou até trazer um dado que foi recente, que o Dr. Carlos Vinícius, que é o chefe da mastologia do Hospital Alcides Carneiro, ele trouxe para a gente uma série histórica e hoje a gente tem em torno, né, de 1.257 mulheres em tratamento do câncer de mama. Então, são dados que a gente recebe, que são caros para a gente também, porque é a partir daí que a gente vai pensar também em novas propostas, né, quanto à prevenção e à detecção precoce. Então, é um braço, né, é um projeto da PPO também trabalhar nessa seara de prevenção. É que essa questão da prevenção, principalmente a gente já destacou isso na outra entrevista, mas vale a gente relembrar, que o quão antes a pessoa detecta um câncer de mama, maior a chance dela se curar. Tem uma questão de mais de 90%, não é mesmo? Na verdade, é 95% de probabilidade de cura quando a gente tem uma detecção precoce, né? Então, isso pra gente também é muito caro, né? Porque, assim, o tratamento é mais efetivo e menos invasivo, né? Então, isso é importante. Por isso que a gente sempre une prevenção e detecção precoce.
né, por conta da importância do diagnóstico no estadiamento inicial. Perfeito. E a gente está falando de Outubro Rosa, falando de ações de conscientização das pessoas entenderem mais sobre essa campanha, e a gente vai ter, né, um dos pontos altos, né, um dos pontos principais nesse fim de semana, que é justamente a Caminhada Rosa, não é mesmo? Então, nesse sábado, dia 25, a partir das 14 horas, estão todos convidados. A gente quer fazer assim uma caminhada, vamos dizer assim, histórica esse ano, né? Da gente colorir o centro histórico de Petrópolis de rosa, para a gente justamente levar, né, um público considerável, gente. Então, a gente conta com a participação de todos vocês nessa caminhada do Outubro Rosa 2025. E essa caminhada, gente, é importante destacar que ela é completamente aberta para todo o público, e quem puder, é muito importante, fica muito legal, se coloca bastante dentro do público a pessoa que tiver a possibilidade de ir ou com a camisa do Outubro Rosa, que é até a que você está usando da edição desse ano, ou com uma camisa rosa para poder realmente fazer parte dessa caminhada, não é mesmo? E a gente tem uma outra questão, né? Esse ano também a gente vai ter camisas, né, do Outubro Rosa, da campanha desse ano, trocando por um alimento não perecível. Então, assim, todas as pessoas que chegarem, né, a partir das 2 horas, com um alimento não perecível, será trocado pela camisa da campanha de 2025, para todos participarem com a gente, né, vestindo rosa. Perfeito. Esse é um ponto importantíssimo, muito interessante. A gente destaca, é claro, que as camisas também estão sendo comercializadas hoje, por exemplo, na segunda-feira, ali na Praça Dom Pedro, tem a barraquinha que está fazendo a venda das camisas, e também quem for direto na caminhada tem essa possibilidade. E esses alimentos são para PPO, não é mesmo? Isso, os alimentos que a gente recebe, eles tanto, a gente acompanha famílias em vulnerabilidade socioeconômica, então a gente tem uma capacidade de 60 cestas básicas por mês para essas famílias que a gente acompanha, e também vai para a nossa unidade de acolhimento, né? Porque a gente oferta alimentação diária, então para a gente essa doação é muito importante, porque é um momento também que a gente consegue aumentar um pouquinho os nossos estoques aí para a gente dar continuidade no nosso trabalho durante todo o ano. Perfeito, é um ponto importantíssimo, é muito importante apoiar a PPO, tanto fazendo a compra da camisa, tanto levando alimento não perecível nessas situações, e também, é claro, existe a possibilidade de contribuir com a PPO de outras maneiras durante todo o mês, durante todo o ano. Aí, para fazer isso, é só entrar em contato com a PPO, procurar no Instagram, não é mesmo? Que tem os contatos certinho. Sim, é só procurar as nossas redes sociais ali, e aí a gente vai estar disponibilizando aquilo que também é o que a gente tem de necessidade, e quem quiser contribuir conosco com alimentação ou com qualquer outro tipo de doação, a gente sempre agradece, porque a gente sobrevive, né, da solidariedade da população, né? Perfeito. E a gente está destacando aqui a Caminhada Rosa, mas é importante destacar que ainda tem mais coisa para acontecer, não é mesmo? Sim. Então, eu queria fazer um convite especial também para toda a população, porque esse ano a gente vai ter o encerramento do Outubro Rosa com um baile rosa no Palácio de Cristal, no dia 31, e a gente vai ter um desfile das vitoriosas, então elas estão se preparando, né, para esse baile rosa, no dia 31, no Palácio de Cristal, de 15 às 18 horas, que eu acho que esse ano também tem esse diferencial, né, do encerramento, e a gente continua, né, com as nossas atividades, levando roda de conversa, palestra, para onde a gente, né, onde estão nos convidando, a gente está indo levando informação, porque isso para a gente também é importante. É verdade, um ponto importantíssimo, e é claro, a gente destaca mais uma vez que vai ter esse encerramento da campanha do Outubro Rosa, mas todo o trabalho de conscientização, todo o trabalho que as mulheres e os homens precisam ter de cuidado consigo mesmos, tem que continuar o ano inteiro, porque o Outubro Rosa, assim como os outros meses de conscientização, é só aquela data especial que a gente tira para destacar aquele assunto. Mas é muito importante que a atenção se mantenha durante todo o ano, para que a população consiga se proteger, se prevenir e também cuidar caso esteja com algum tipo de doença. E agora, para a gente já ir finalizando, André, quando é que vai acontecer essa caminhada do Outubro Rosa? A gente já sabe que é no dia 25. Quando que começa a concentração e quando que começa de fato a caminhada? Então, gente,
a caminhada, de fato, começa às 2 horas da tarde, que a gente vai se concentrar ali em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, né? Porque é um espaço que a gente tem ali a gente vai se concentrando e ali vai ter várias atividades. Vai ter aferição de pressão, vai ter masoterapeuta, vai ter outras informações que você pode, né, no dia, já chegando cedo para a gente ir se preparando, se organizando para a gente fazer uma linda caminhada. Então, tem algumas atividades lá no dia, trocando as camisas, né, no sábado agora, para a gente fazer uma linda caminhada. E olha só, André, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, falando do frio, e ainda acabei de olhar aqui no celular, peguei rapidinho, porque justamente no sábado, pelo menos de acordo com a previsão do tempo até agora, vai ser o primeiro dia de sol que a gente vai ter. Não tá nem com aquele símbolozinho da nuvem, não. É dia de sol mesmo, para ser uma caminhada iluminada, uma caminhada muito tranquila e com um tempo muito bonito para realmente deixar essa caminhada rosa mais bonita ainda aqui no centro de Petrópolis e nos arredores. Ai, que bom, Hugo, que você conseguiu ver essa previsão, porque é uma preocupação nossa, né, essa questão da previsão de tempo. Então, se vamos ter sol, gente, vamos para a rua. Todo mundo lá no sábado, junto com a gente, para fazer uma linda caminhada do Outubro Rosa 2025. Perfeito, André. Então, vou te agradecer muito por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você e também conversar sobre o Outubro Rosa e sobre o trabalho da PPO. Muito obrigada, Hugo. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Gabriela Dias, que veio conversar com a gente sobre o Código de Defesa do Consumidor. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa. Realmente. E antes da gente começar a conversar de fato sobre o código, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Prazer, meu nome é Gabriela Dias, eu sou advogada, atuo no escritório Lima Vasconcelos Advogados, na área de defesa dos consumidores. Então, estou aqui hoje para poder bater um papo sobre, né, o Código de Defesa do Consumidor, que é um tema bastante relevante, né? E a gente tem muitos casos
debatendo sobre os direitos dos consumidores, principalmente agora nessa época do ano, né? A gente acabou de passar o Dia das Crianças, vai se aproximar da Black Friday, depois tem Natal. Então, é uma época que acontece muita coisa nesse meio do consumo e a gente tem que entender o que é esse Código de Defesa do Consumidor, os direitos e os deveres dos consumidores. Então, Gabriela, para a gente começar, vou pedir para você explicar o que é esse Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é como o próprio nome diz, né? Ele traz ali quais são os direitos dos consumidores e quais são os deveres dos prestadores de serviço, né? Aquilo que eles precisam fornecer ao consumidor, aquilo que o consumidor tem direito de requerer. Então, o código, ele traz ali proteção tanto para o consumidor quanto também para o fornecedor de serviços, né? Que ofereça produtos, que ofereça serviços. Então, o Código de Consumidor, ele é uma régua, vamos dizer assim, né? Para o que pode ou não ser feito, quais limites têm que ser respeitados, né? E essa questão dos limites que têm que ser respeitados, quais são as coisas que vocês mais costumam receber envolvendo essa questão do consumo? No sentido de quais problemas as pessoas, são os mais comuns das pessoas enfrentarem? Olha, o que a gente vê muito lá no escritório, né, até mesmo relacionado a essa questão, né, de bancos, fornecimento de produtos sem serem solicitados, né? Então, às vezes, a empresa, o banco, ela envia um produto, às vezes um cartão, às vezes um empréstimo, para a pessoa sem ela ter solicitado. Isso é considerado uma prática abusiva, né? O prestador de serviços, ele não pode oferecer, disponibilizar um serviço sem que antes ele tenha sido solicitado pelo consumidor. Então, é uma prática muito comum, infelizmente, a gente acaba vendo muitos processos em relação a isso, né? O judiciário está bem movimentado nesse sentido, porque os prestadores de serviços muitas vezes não respeitam, né, está lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e eles não respeitam, enviam, né, fazem contratações fraudulentas de empréstimos, de cartões, e a pessoa acaba sendo prejudicada, o consumidor acaba sendo prejudicado por uma conduta unilateral, né, do fornecedor ali, que de maneira arbitrária, ele vai e faz o empréstimo, faz um cartão, envia algum produto, né, para a pessoa sem ela ter solicitado e ela acaba sendo, às vezes, cobrada, tem o nome negativado, então traz diversos prejuízos ali para o consumidor, né, sem que ele tenha solicitado aquele serviço, solicitado aquele produto. E no caso da pessoa que está sofrendo com algum desses problemas, qual é o procedimento que ela deve levar? Ela tem que procurar o PROCON? Ela precisa procurar um escritório de advocacia como o de vocês? Como é que funciona esse passo a passo pós esse prejuízo que a pessoa toma? O PROCON é um caminho muito bom, né? Porque antes de dar entrada num processo judicial, é muito importante que o consumidor ele tenha tentado resolver aquele problema de maneira administrativa, né? Que a gente chama. Ou seja, ele precisa ter tentado, junto com o fornecedor de serviço, resolver aquele problema. Então, por exemplo, se teve algum cartão que foi enviado de maneira indevida, algum empréstimo contratado de maneira indevida, ele precisa buscar o banco, primeiramente, e tentar resolver, né? E aí, às vezes, não consegue, né? É sempre importante, a gente sempre pede que tenha um número de protocolo para você poder justificar ali que, olha, teve a tentativa de resolução, não conseguiu, tá aqui o número de protocolo. E o PROCON, às vezes, ele é um meio eficaz nesse sentido, porque primeiro que ele pode resolver aquele problema, você nem precisa judicializar, porque entrar com uma ação judicial demanda tempo, às vezes a pessoa não tem aquela disposição, né, de aguardar tudo se resolver. E segundo, porque ali geralmente já vem uma resposta do próprio banco, do fornecedor, enfim. A gente está pegando o banco aqui como um exemplo porque é algo que é muito corriqueiro, né? Mas o PROCON é uma alternativa boa para o consumidor, primeiro porque é gratuito também, né? Então você pode ir lá, dar entrada num processo administrativo. E segundo, porque você já vai ter uma noção ali do que eles vão argumentar num eventual processo judicial, né? Então acaba que já resguarda o consumidor, né? Se, por exemplo, tem algum contrato fraudulento, quando o consumidor for entrar com um processo judicial, ele já tem toda aquela argumentação, já sabe o que vai ser alegado. Então, o PROCON é uma alternativa muito boa. Agora, foi no PROCON, o resultado não foi satisfatório, né? Não conseguiu resolver, está constatado de fato que foi uma fraude, que foi enviado de maneira indevida, aí a orientação realmente é buscar um profissional, né, que possa representar no judiciário, né? No caso das pequenas causas, né, nos juizados, que a gente chama, lá no próprio fórum, o
o consumidor ele consegue dar entrada até mesmo sem advogado, nem é necessário, né? Agora, se for um processo mais complexo, que tenha uma indenização por dano moral aí talvez um pouco maior, aí realmente o ideal é procurar um advogado que esteja ali por dentro, né, das defesas do consumidor, para que possa orientar da melhor forma possível. Perfeito, um ponto bem importante da gente Uhum. realmente entender e explicar para o nosso público. E Gabriela, agora falando, vamos dizer assim, de uma questão mais leve, porque Uhum. assim a gente está falando de grandes prejuízos que a Sim. pessoa pode levar, mas agora falando num ponto mais leve e principalmente que a gente já tinha comentado que pode ser que aconteça nessa questão do final de ano, Uhum. das comemorações, dessas datas onde são feitos onde é realizado muito consumo Sim. pela população. No caso da pessoa comprou um produto, o produto veio com defeito ou a pessoa se arrependeu de ter comprado. Uhum. A gente tem legislações, a gente tem tópicos diferentes, tanto para compra online quanto para compra presencial, não é mesmo? Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito de arrependimento, né? O direito de arrependimento é quando você faz uma compra fora do estabelecimento, ou seja, uma compra online, e quando aquele produto chega, você ou não se agradou, ou não era aquilo que você estava falando no anúncio, ou veio com algum defeito. E o Código de Defesa do Consumidor prevê esse direito do arrependimento, que são de 7 dias. Então, você tem 7 dias do recebimento do produto para você fazer a devolução, pedir o seu dinheiro de volta, ou até mesmo pedir o envio de outro produto, né? Então, o direito de arrependimento, ele é para compras fora do estabelecimento, compras online. Quando a pessoa compra na loja física, que, por exemplo, né, às vezes as pessoas vão na Rua Tereza, compram uma blusa, chega em casa, não gostei. O lojista, né, o fornecedor de serviços, ele faz para poder fidelizar o cliente ali, porque na loja física, se você experimentou, se você viu o produto e você chega em casa depois e não gostou, não é obrigação dele fazer a troca. É diferente de se tiver algum tipo de defeito, né? Quando o produto, né, ele oferece algum tipo de defeito, aí sim é resguardado, né? O consumidor tem direito a receber uma nova peça, um novo produto, né? Mas o direito de arrependimento de 7 dias, ele é para compras virtuais. E essa questão, inclusive, sobre o caso de algum dano, algum defeito, o prazo também é de 7 dias ou acaba sendo um prazo maior para a pessoa notar o defeito ou algo do tipo? É 7 dias também, porque a pessoa vai chegar em casa, né, por exemplo, né, vamos pegar aí o exemplo que a gente estava dando da Rua Tereza. Comprou uma blusa, viu que a blusa estava com defeito e se às vezes a pessoa esperar um tempo muito longo, né, isso pode até ser questionado pela própria empresa, né, de que, olha, você demorou muito para questionar esse defeito, então às vezes gera até mais um pouco de dor de cabeça, talvez seria necessário, dependendo do tipo de produto que for, né, que tenha algum ajuizamento de algum processo. Então o ideal é o quanto antes. Identificou o defeito, o dano na peça, no produto, o quanto antes você puder contestar aquilo dali, melhor. E até um tópico que é bom da gente esclarecer também, porque está chegando, ainda está um pouco distante, é claro, mas o Natal já está batendo na porta. Falta Exatamente. praticamente 2 meses para a gente ter o Natal. E como é que faz no caso de você comprou um produto para dar de presente para alguém, comprou com um pouco de antecedência e chegou na hora, a pessoa estava com algum problema nesse produto na hora que ela recebeu. Ainda assim, são os 7 dias, a loja não é obrigada a trocar ou tem alguma diferença nessa situação? Geralmente quando é presente, né, a própria loja ela já informa, olha, deixa com a notinha, com a etiqueta, às vezes, dependendo do que for, e a pessoa consegue fazer a troca. Então é um pouco diferente realmente porque, como você disse, né, às vezes a pessoa compra com uma certa antecedência e depois acaba dando algum defeito, né, quando você vai entregar. Se for algum produto eletrônico, geralmente tem garantia, então é mais tranquilo também, né, para poder resguardar a pessoa que tanto aqui está dando o presente quanto também aqui comprou. Então, o interessante é guardar sempre as notas fiscais, né, independente do produto, do presente que seja, guardar as notas fiscais para que depois consiga contestar, né, principalmente se for uma questão dessa de quando a pessoa foi utilizar, já não estava mais funcionando, é até um pouco mais fácil, né, vamos dizer, de você comprovar que o dano foi ali sem o uso do produto. Perfeito. E agora, falando sobre o Código de Defesa num âmbito mais geral, que a gente citou dois tópicos que são muito claros, podemos dizer assim, são coisas que são muito claras e que é de amplo conhecimento da população, tanto dos danos quanto da devolução, ou até mesmo naquelas questões dos empréstimos irregulares. Isso. São certas coisas que a população já é consciente que tem um respaldo legal.
Mas falando sobre o Código de Defesa do Consumidor no geral, você diria que é importante da população em si procurar ler sobre o código para entender nos momentos que tem direito, no momento que tem uma obrigação, para entender melhor dos seus direitos e deveres nesse meio do consumo que é tão movimentado? Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali diversos direitos que às vezes a pessoa nem imagina que tem, né? O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali alguns direitos ali que são essenciais, que são garantidos a todo o consumidor. Então tem ali, por exemplo, o direito à vida. Mas o que seria o direito à vida, né? O que tem a ver com o consumidor? Bom, o fornecedor, ele tem que fornecer produtos que resguardem a integridade física do consumidor, resguardem a segurança do consumidor. Tem direito à educação, mas o que seria o direito à educação em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? A educação de como utilizar aquele produto. Então, por exemplo, às vezes você faz alguma assinatura de algum streaming, né? E aí ele não é muito claro ali, por exemplo, se você pode usar mais de uma tela. Então, tudo isso são direitos resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Você saber como você deve usar aquele produto. Às vezes, um eletrodoméstico novo que você está adquirindo, ele precisa trazer ali a forma de uso, né? Geralmente vem sempre nos rótulos, por exemplo. Às vezes, algum produto, né, de limpeza, né? Ele tem ali, modo de usar. E ele já traz ali para você, olha, mistura com um pouco de água, enfim. Os produtos, os serviços fornecidos, eles precisam mostrar ao consumidor qual a forma de usar, para que ele também não seja lesionado, por exemplo, de às vezes usar de uma forma indevida e ficar no prejuízo, né? Então, tudo isso também precisa ser observado pelo prestador de serviço e também pelo consumidor que tem, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem amplo nesse sentido, né? E até falando sobre, pegando um pouco novamente sobre essa questão dos empréstimos que a gente falou um pouco mais cedo, né? É um direito do consumidor também a restituição em dobro dos descontos indevidos, né? Então, às vezes a pessoa, né, no caso dos empréstimos, que não foi contratado, ficou demonstrado ali que é um valor indevido, que os descontos, às vezes, muitas vezes nos benefícios, né, de idosos, são descontos indevidos. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito à repetição do indébito, que a gente chama, que é ser restituído em dobro. Então, se a parcela daquele empréstimo ali descontava todo mês R$300, ele tem direito a R$600 de restituição. Claro, caso fique demonstrado a abusividade da conduta do banco, nesse caso, né? Mas, assim, é bem interessante ter conhecimento para que também o consumidor não seja enganado, sabe? Não seja persuadido, às vezes, a adquirir algum serviço indevido, questão também de cláusulas abusivas, de propaganda enganosa. Então, tudo isso é interessante, o Código de Defesa do Consumidor resguarda tudo isso, né? Uma lei bem extensa e que veio justamente para isso, para que tanto o fornecedor de serviço esteja resguardado naquilo que ele deve ou aquilo que ele não é obrigado a fazer, quanto para o consumidor também saber aquilo que ele precisa conhecer do seu direito. Então, é muito interessante ter conhecimento, né, amplo, para que você não seja lesado, né, nos seus direitos enquanto consumidor, principalmente nessa época de ano, né, em que a gente vê aí muitas vezes, até mesmo nessa época de Black Friday, muita propaganda enganosa, né, tomar cuidado aí com links falsos. Então, tudo isso é importante você ter conhecimento ali do Código de Defesa do Consumidor para saber até onde você está resguardado ou não. Perfeito, Gabriela. Olha, a gente poderia continuando, mas o nosso tempo já voou e já acabou. Te agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer conversar com você. Um prazer igualmente, muito obrigada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com Edberto Júnior, que veio conversar com a gente sobre a importância do ensino superior aqui no Brasil. Boa tarde, Edberto, tudo bem? Boa tarde, prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho, né, da importância do ensino superior no Brasil. Eu que estou tanto tempo, né, nessa área aí, na área comercial da faculdade, então eu tenho um pouquinho de experiência para falar né, sobre a importância do ensino superior. Perfeito. E antes da gente começar a comentar sobre o tema mesmo, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Tudo bem, meu nome é Edberto Barro Júnior, eu sou consultor da Universidade Estácio, já estou aqui, vai fazer 5 anos, sempre trabalhei no setor comercial, sou marqueteiro de formação, né, formado em marketing, com foco em comércio e gestão, sempre fiquei nessa área de vendas, né, e eu sempre trabalho em área externa, né, eu vou nas escolas, vou nas empresas, converso com os alunos, né, o trabalho de consultor é esse, é levar para o lado de fora e despertar nas escolas ou nas empresas a vontade de estudar e mostrar a importância de estudar. Né, como a gente está falando aí da importância do ensino superior, eu falo nas escolas que não tem outro caminho para abrir portas, e portas boas, do que não for com o ensino superior. O meu diploma abriu portas para mim desde o estágio, que com certeza se eu não tivesse feito, não iria abrir, né? Justamente para a gente poder ir começando a falar sobre essa questão, vou pedir, como se nós estivéssemos em uma empresa, num outro tipo de ambiente, conta para mim, qual é a importância desse ensino superior aqui no Brasil, qual a importância de ter uma formação no momento de conseguir um emprego, de conseguir formar uma carreira? Quando eu converso com o pessoal do RH, das empresas que são parceiras nossas, a gente vai, leva palestras, leva as oficinas, eu vejo que está faltando a mão de obra qualificada. E às vezes a pessoa acha que ainda o ensino superior é aquela coisa distante, tipo, eu faço medicina, ou eu faço direito, né, ou faço algum curso da área de saúde, mas não é assim. Hoje a gente tem mais de 200 opções de estudo na Estácio, e às vezes né, a gente conversando ali com os funcionários, ele não consegue ver alguma coisa que pode melhorar para ele. Por exemplo, ele trabalha no estoque. Para ele, a vida dele é isso ali, ele só conseguiria sair ali se ele fizesse uma outra coisa totalmente fora da área dele. E eu falo, você já pesquisou sobre o curso de logística? Ele, logística, você já está no estoque aqui, você né, já sabe na prática, isso em todas as outras áreas. Pessoa que trabalha no financeiro, falo de administração, ciências contábeis, e hoje tem cursos né, à distância, que é a partir de R$ 129,00. Então, assim, eu levo para eles que não é essa distância tão longe, né, que a gente ficava imaginando de faculdade. Hoje está democratizado, hoje tem um monte de formas de estudar, para quem tem tempo, para quem não tem tempo, né, para quem tem perfil só presencial, para quem tem perfil à distância, para quem tem perfil semipresencial, né, híbrido, que a gente fala de não pode ir todo dia, mas
quer também ter a parte prática. Então, assim, tem para todos os gostos, todos os tipos, né? E é importante para abrir, para crescer na carreira. Eu não vejo outro caminho, né? Outro atalho. Claro que hoje no mundo digital acontecem uns atalhos aí, mas eu falo sempre, principalmente nas escolas, né? Esse é um caso em milhões e milhões. O caminho ainda certo é aquilo, né? Fundamental, ensino médio, técnico, faculdade, pós, né? Para brilho de carreira. Perfeito, Edberto. E um ponto muito importante que você destacou sobre levar para a pessoa conseguir enxergar essas possibilidades, Isso. porque muitas pessoas acham que financeiramente vai ser algo muito caro. E um outro ponto que você destacou que é essencial, muitas das vezes a pessoa já trabalha numa área que poderia ter um benefício, poderia ganhar mais conhecimento sobre aquele processo se fizesse um curso e fazer a pessoa entender, fazer a pessoa conseguir identificar qual curso vai entender melhor, vai atender melhor, é muito importante. Exatamente. Principalmente eu falo, né, como exemplo, vou, por exemplo, em grandes distribuidores, que tem muitos vendedores. E vendedor, mas eu não preciso de curso superior. Eu falei, tá, mas entra em qualquer site de vagas hoje e olha lá nas especificações. É a área de venda. Qual é o desejável? É o marketing, é a gestão comercial, é a administração, alguma coisa da área. Então, é um diferencial. Né, num mundo tão concorrido, se você é do RH, pega um monte de currículo e tem um bolo que tem o curso superior, automaticamente eles vão selecionar aqueles como principais e você vai descartado. Não que talvez você seja um bom vendedor, mas né, com um curso superior ele abre mais portas, você se aprofunda mais, é diferente. Né? Então é importante mesmo. Acaba sendo um plus, né? A pessoa que não tem não é um demérito, mas é um ponto a mais, é um ponto que chama atenção, acaba sendo um chamariz na hora do meio dos currículos. Não é obrigatório, mas é desejável. E nesse mundo concorrido que a gente vive, você tem que se diferenciar, tem que se destacar. Né? E a gente pode destacar também, Edberto, que além dessas vantagens no momento de conseguir um emprego, a questão do salário mesmo pode ser muito beneficiado pela parte do ensino superior, não é mesmo? Saiu um estudo recente falando que o salário pode ser bem maior, não é mesmo? Pode chegar a 158% maior. Né? A gente só fica atrás da África do Sul e mais um outro lá, que agora não me vem à mente. Né? Mas é importante, é o que eu falo, não tem outras formas de você melhorar de vida, você ter possibilidade de ganhos maiores, se não for pelo ensino superior, pós-graduação, e né, isso é infinito a escada, né? Você pode fazer mestrado, doutorado, pós-graduado, enfim, cada um dentro da sua área. Né? É realmente um ponto importantíssimo de ser destacado, porque para pensar que você vai ganhar mais do que... Você não necessariamente vai, mas você tem a possibilidade, os estudos mostram que aqui no país, as pessoas que têm o ensino superior ganham mais do que o dobro, é algo muito notável, algo que precisa ser levado em consideração para a população. Aquela pessoa que ainda está com um pouco de resistência de começar, é aquele incentivo a mais, não é mesmo? E também tem o estudo da pós-graduação, que ela é capaz de aumentar até 3 vezes o valor, né, do seu salário. Tem estudos que mostram que quem tem pós-graduação ganha até 3 vezes mais do que quem tem só a graduação. O que eu falo, né, curso superior é infinito. Você vai crescendo, né, e você vai querendo se especializar. O mundo vai mudando muito, né, principalmente na área de tecnologia, de internet, toda hora é mudança, né? Então você tem que se manter atualizado. Não tem jeito, não é só se formar também e encostar o meu diploma, né? É verdade, um ponto importantíssimo de ser destacado também, porque muitas das vezes a pessoa fala, nossa, já me formei no colégio, já acabou. Acabou, não. Aí já me formei na faculdade, acabou. Não, a vida é um estudo constante. E mesmo que você seja uma pessoa muito qualificada, é muito importante entender que o mundo não vai parar. O mundo não para ali naquele momento que você parou de estudar. Pois é. Então tem que sempre se adaptar, tem que sempre se atualizar. Isso, eu já tô quase meus 40 anos, né? E eu tava na última formatura, eu ouvi disso, ele finalmente acabou os problemas. Eu falei, não, tá começando os problemas. Você não tem noção. Acabou a faculdade, agora você vai trabalhar, é pra prática, você vai começar a trabalhar, você vai começar a ver que, nossa, eu preciso, nesse setor aqui, me especializar mais. Eu sou da área de marketing, eu levo muito pra minha área, né? E o pessoal do digital aqui, o digital tá crescendo muito, eu ainda sou um perfil muito hunter ali, né? Hoje a parte de crescimento, mesmo expectativa de crescimento é no digital, aí você começa, vou fazer uma pós em marketing digital. Aí tu começa ali, opa, agora eu tenho que começar a mexer com Big Data, ciência de dados ali, que tá crescendo, e você vai, né?
tendo que crescer, se especializar, não tem outra maneira. E é um ponto que a gente até tem que destacar, que até a Estácio propõe e promove, é que muitas das vezes não é necessariamente uma pós-graduação, uma faculdade, mas os cursos que muitas das vezes gratuitos que a Estácio disponibiliza também agregam bastante para o currículo da pessoa. Também, né? A gente tem os cursos principalmente de férias, né? Que é uma oportunidade, você gosta de administração, mas não sabe se é isso mesmo. Vai lá, assiste uma aula, né? Geralmente esses cursos de férias é alguma coisa na prática, o que acontece. A gente oferta também uma visita guiada. Se quiserem lá procurar, né? A gente atende com todo prazer. A gente faz uma visita guiada para eles conhecerem cada laboratório de cada curso, como funciona o campus, né? Eu vejo isso muito necessário, principalmente nas escolas. Às vezes eles estão ali, são muito nas escolas, eles não sabem o que é um ambiente acadêmico. Então a gente leva, olha que o curso de veterinária, olha o laboratório de anatomia animal. Às vezes é um pouco assustador que para eles, né, que tem peças cadavéricas e tal, mas tem peças secas, peças molhadas que a gente fala. Então vai conhecer a clínica veterinária. Então na prática, quem gosta da área de saúde vai conhecer o laboratório de enfermagem, anatomia, o que simula um quarto de UTI. Então ali ele começa a ver. Eu lembro o pessoal de odonto, né? Eu levei uma vez um pessoal de ensino médio, e aí eles começando a mexer ali naquela coisa, resina e tal, ele fez um moldezinho, e ele viu que ele leva a gente e falou, nossa, eu quero isso para minha vida, entendeu? E talvez se eu não fosse meu trabalho de consultor de ir lá, convidar e tal, ele também não teria pensado nisso. Então, por isso que eu falo, quem tem dúvida pode procurar a gente. Eu queria fazer uma visita guiada, conhecer a unidade, a gente leva no próprio setor de comunicação, né? A gente tem, você conhece lá como que é. Então, de todas as áreas, né? Eu acho que é importante. Quem tem dúvida, procurar, quiser conhecer, vai ser um prazer. Sem a menor dúvida, é importante e é uma oportunidade realmente, porque muitas das vezes, como você deu o exemplo do estudante que foi até o negócio de odontologia, muitas das vezes a pessoa nem sabe que leva jeito pra coisa, ou não sabe que gosta de tal coisa, e só vendo na prática, vendo de perto, consegue despertar aquele interesse, aquele brilho no olho, não é mesmo? E aí entra no setor de comunicação que falou, eu gostei disso aqui, não sabia que era assim, né? E aí você apresenta toda a parte ali, e ele vai tomando gosto, né? Quem tem falta aquele norte, eu acho que é importante, né? De ir lá conhecer. E a pessoa que já se despertou, já tem interesse em fazer o curso profissionalizante, quer fazer um curso superior, como que ela pode procurar a Estácio para poder fazer? Tá, se for por via WhatsApp hoje, que é o mais comum, o primeiro contato, né? Pode ser o meu, posso falar o número aqui? Pode, claro. 24 992 77 4151. As primeiras dúvidas eu posso tirar ali, né, dos cursos que eu oferto. Então, por exemplo, eu gosto da área de saúde, mas não sei o que fazer. Eu começo a enviar ali informações de enfermagem, nutrição, farmácia, biomedicina, odonto, a própria medicina veterinária, que é de saúde animal, mas é de saúde. E aí a gente começa a conversar ali de valores e tudo mais. Ou pode ir presencialmente, procurando na sala de matrícula, e tem também o site estácio.br, né, que tem todas as informações lá, também é rico em informações. Se você tiver dúvida, tem vídeos explicando sobre cada curso, área de atuação em cada curso, né, e vai ser um prazer atender se for comigo no WhatsApp. Né? Perfeito, Edberto. Só para a gente finalizar, tem mais algum ponto que você queira destacar sobre a importância do ensino superior, a importância de realmente procurar esses cursos? Sim, né? E a gente fica lá à disposição, como eu te falei, para quem quiser. Como eu falei também, tem gente que pensa que é um pouco distante, ou eu não tenho tempo de fazer, ou eu não tenho condições financeiras de fazer. Eu tenho certeza que a gente tem opção para tudo. A gente tem curso presencial, que é para quem não abre mão daquela tradicionalidade, né, de ter que ir todo dia e não consegue se concentrar no EAD. A pessoa consegue fazer. A gente tem o EAD, né, que você faz tudo pela internet, só vai lá fazer algumas provas. Então tem cursos principalmente de gestão que são autorizados a fazer isso, gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão de tecnologia da informação. E eu tenho o semipresencial, que é esse que eu queria destacar, porque eu acho que esse é o equilíbrio perfeito. Esse é o equilíbrio de quem não consegue ir todo dia, que hoje é difícil, né? No mundo que a gente vive hoje, na correria que é hoje, trânsito e tal, ir todo dia, mas também ficar só atrás do computador também não é legal, né? Então, principalmente nos cursos da área de saúde, hoje a gente tem cursos com entrada em outubro, começa agora em outubro mesmo, fora daquela tradicionalidade de sempre ser
em janeiro, né, aquele vestibular de Natal, ou no meio do ano, hoje a gente tem o semipresencial específico nessas entradas quebradas que a gente fala. Então a gente está com o curso aberto para início imediato dos semipresenciais. Então tem de todas as áreas, da área de tecnologia, por exemplo, quem gosta, tem ciência da computação, tem engenharia de software, jogos digitais, né? As pessoas nem imaginam que hoje tem faculdade de jogos digitais e está muito em alta hoje. Quem gosta da área de saúde, né? Biomedicina, farmácia, nutrição, fisioterapia, educação física, né? Enfim. E as licenciaturas, né? Hoje também, se você, quem pesquisa, né, de faculdades hoje, viu que o MEC mudou muita coisa nesse semestre aí e proibiu alguns cursos EAD, inclusive licenciatura. Então hoje você tem que ter pelo menos semipresencial. Aquilo de não precisar ir todo dia, mas você não deixa de ter as práticas ali em laboratório, sala de aula, né? Que é importante para a profissão, principalmente de licenciatura. Então, artes visuais, letras português, letras em inglês, pedagogia, enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? Quem quiser é só procurar a gente lá na sala de matrícula ou pelo WhatsApp, que vai ser um prazer atender. Perfeito, Edilberto. Muito obrigado por ter comparecido aqui no programa, você. foi um prazer te receber. Obrigado você, obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Perfeito. Obrigadão. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.